Boa noite, pessoal. É um prazer novamente estar aqui, agora numa nova casa, né? Então, estamos aqui sendo batizados hoje, né? E com um tema muito importante, e eu acho que é um tema, inclusive, muito bem-vindo para a nossa época aqui natalina. Que eu acho que essa é uma época em que nós, do planeta Terra, particularmente da parte cristã, as pessoas se sintonizam mais, né? Pelo menos quem ainda mantém uma relação com a tradição, com a fé. É um momento em que a gente para um pouco nossas atividades, até mesmo as atividades ajudam nisso, né? Para finalizar o ano, então um ciclo solar se cumpre para que a gente consiga refletir tudo o que aconteceu durante o ano e entregar para Deus todo o ano que passou, né? E coincidentemente ou não, na verdade foi imposição social, dizem que por uma mudança de calendário, o aniversário de Jesus, né, do nascimento dele, se aproxima da mudança de ano. Para a nossa civilização ocidental isso é simbolicamente muito relevante, né? Então é um momento de muitas preces sobem a Deus nesse momento diante de uma renovação das vidas, né? O capítulo do Evangelho que eu vou falar, particularmente o subitem, é sobre a eficácia da prece. E logo de início, acho que quem é muito afeito à prece, né, quem é uma pessoa muito dedicada à prece, talvez na hora que olhasse esse subitem, sentiria um pouco de asco. Eu digo asco mesmo, né? Um pouco de incômodo, um pouco de desgosto, porque colocaram ao lado de um nome muito importante, muito significativo, muito simbólico, no movimento da alma bem profundo, que é prece, algo que parece muito industrial, né? Algo que parece muito capitalista, entre aspas, que seria a eficácia, né? Alguns colegas diriam burguês, né? Porque é como se nós estivéssemos esperando da prece que ela fosse produtiva, que ela gerasse produtos, que ela tivesse muitos resultados. A gente vê isso em metas industriais, né? As pessoas constroem os seus gráficos durante o ano e dizem assim, né? Fomos eficazes durante esse ano? Então, quer dizer, o poder, a força, a energia que nós empregamos na consecução dos nossos objetivos, ela gerou os resultados esperados durante o ano, né? E aí você pegar essa mentalidade e colocar ao lado da prece parece não combinar muito. Contudo, no fundo, é o que todos nós queremos. Se a gente fosse didaticamente, né? Existem, acho que, infinitas funções da prece, mas didaticamente, se a gente fosse dividir, a prece ela estaria dividida em pelo menos 3 objetivos. O que é denominado pela eficácia é a prece da petição, né? Senhor, gostaria que, né? E aí você pede. Existe a prece que é simplesmente agradecimento, né? As coisas já me foram dadas e eu vou lhe agradecer. Existe um terceiro momento da prece que seria uma prece de adoração, né? Não é porque eu dei, não é porque você me deu, não é porque eu estou pedindo, é simplesmente porque você existe, Deus, Pai. Simplesmente porque você existe, eu agradeço, né? Então seria a petição, o agradecimento e a adoração. Seriam esses 3 momentos da prece. A questão da eficácia da prece, ela se circunscreveria em torno dessa questão da petição. E a posteriori, depois do agradecimento. Quer dizer, eu peço e depois agradeço porque eu recebi. E aí você vê que essa mentalidade, ela é algo que é espalhada na nossa sociedade, né? Então assim, se você está andando no meio da rua, tem aquele carro. Foi Deus que me deu, né? Quer dizer assim, então cuide muito bem dele até o final da sua vida, porque um presente de Deus não pode ser perecível, né? Então você vai estar com esse fusquinha até morrer, né? Não peça para mudar, porque um presente de Deus tem que ser eterno, né? Vai ser qualquer coisa. Então, outra coisa que as pessoas dizem, e que é muito comum, eu estava numa festa de aniversário de uma grande amiga, e aí o tempo começou a nublar. E ela tinha preparado, né? Então, preparação de festa de aniversário, feito docinho, encomendado bolo, lembrancinhas. E porque o salão de festa era muito quente, ela decidiu fazer toda a festa ao ar livre, perto da piscina. Depois as crianças poderiam se jogar na piscina, nadar, brincar, pular, etc. Mas o tempo começou a nublar, né?
Então a festa estava ameaçada. O que foi que ela fez? Deus, por favor, não deixa que esta chuva caia. Né? Quer dizer, quando você escuta uma prece dessa, é uma prece completamente espontânea, inconsciente, mas você não percebe a dimensão do que é esse pedido. Né? Porque a chuva que não cai para que a festa da sua filha seja salva é a mesma chuva que não vai cair para que um calor seja amenizado. Ou, por exemplo, não permita que a chuva caia em Fortaleza, porque inunda, porque alaga. Mas pode ser que essa mesma chuva vá fazer as benesses dos cereais que devem ser regados no interior e das pessoas que tanto sofrem. Então, assim, um pedido seu é um pedido muito circunscrito do universo que não abrange todas as características do cosmos. Para que Deus consiga lhe conceder um pedido, né, ele tem que fazer muitas mudanças. Por exemplo, um pedido desse, se fosse levado ao pé da letra. Então, se você vai na racionalidade da questão, a primeira coisa que você faria era criticar essa mãe que queria que a festa da filha dela fosse salva a despeito de tudo, em detrimento de qualquer coisa, né? Porque ela não pensou. Só que, na verdade, o que acontece com esse pedido é um fenômeno religioso muito interessante. Se a gente fosse fazer um pouco de estudo de culturas comparadas, das culturas que originaram a nossa civilização ocidental, é possível a gente citar pelo menos 3. E realmente essas são 3 culturas fundamentais: a grega, a judaica e a cristã, né? Gregos, judeus e cristãos. Antes de tudo vieram os gregos. Os gregos é o que dá a maior parte das nossas grandes expressões de filosofia, né? A nossa cultura literária, tudo isso vem dos gregos. A maior parte vem dos gregos. Até a forma de educar os nossos filhos vem dos gregos. Eles começavam sendo educados através de poesia, contos que circulavam entre eles, que se assemelham muito aos nossos contos de fada, né? Guardando as devidas proporções, que eram grandes epopeias de grandes heróis e sempre tinha uma moral ao final. Como os nossos filhos são ensinados hoje é muito parecido com como os gregos eram ensinados, para você ver como a evolução da educação quase não aconteceu, né? Grosso modo. Só que eles tinham um pano de fundo de deuses completamente diferente do que nós temos depois que a gente recebeu a influência judaico-cristã. E é muito importante a gente perceber a nossa relação com a divindade nessas duas culturas. Na cultura greco e, portanto, romana, né, depois se tornou uma coisa só para a gente lembrar, é importante nós situarmos que a nossa linha mestra de análise é Jesus. Então, Jesus, ele era judeu. Os judeus nessa época eram um povo dominado pelos romanos. Os romanos, por sua vez, eram um povo cuja cultura tinha muita influência da Grécia. Então, se situem, né? Paulo, por exemplo, Paulo de Tarso, um homem convertido lá no caminho de Damasco, que fez as principais cartas que nortearam o pensamento dos cristãos, né? Ele tinha no seu berço era judeu, mas ele tinha privilégios de romano, que era do império que dominava os judeus, e tinha cultura de grego. Então o homem era fenomenal, né? Os gregos para aquela época é como se fossem, de novo, guardando as devidas proporções, você saber uma segunda língua, hoje a língua universalmente falada, o inglês, né? Então todo mundo queria se comunicar entre os meios de cultura, era o grego, né? Então, na cultura greco-romana não existia só um deus, existiam vários. E a forma como esses deuses olhavam para os seres humanos não era da forma paternalidade e filialdade, né? Não era pai para filho, não era em absoluto. Os seres humanos, eles não foram originados de um Deus. Eles apareceram por acaso dentro da criação do cosmos, que fica aparecendo constantemente, né? Eles tinham um Deus para cada uma das coisas. Alguns deuses, por exemplo, se identificavam com formas da natureza. A terra, não tinha a deusa da terra. A terra era uma deusa, que se chamava Gaia. O céu era um deus, que se chamava Urano. Depois outros deuses foram escapando da terra e tendo personalidade próprias, por exemplo, Zeus, né?
que foi um dos que mais organizou o universo. Mas ninguém gerou os seres humanos nessa relação de você é o meu filho. A Gaia teve um movimento espontâneo, né? A Terra teve um movimento espontâneo que de repente brotou. E a raça humana, segundo eles, é uma raça depravada, que durante o tempo veio se corrompendo. Começaram de ouro, só para vocês terem uma ideia da simbologia da questão. Eles começaram como sendo raças de ouro. E aí eles eram honestos, éticos, né? Obedeciam às lógicas do cosmos, mas eles foram se degenerando até chegar em nós, né? Raça do ferro, perecível, cheio de ferrugem, gostam de matar, gostam de lâmina. Somos a raça do ferro. E os deuses, eles simplesmente se divertiam com as nossas travessuras, contanto que nós não ultrapassássemos a linha que foi colocada por eles, né, para a organização do cosmos. Se nós ultrapassássemos essa linha, o castigo era certo. Não porque eles estivessem querendo nos ensinar alguma coisa. É porque simplesmente você ultrapassou a linha. O mínimo que você merece é um raio para você ser fulminado. Nesse mesmo tempo, em outro lugar da Terra, os judeus viviam com uma noção completamente diferente de Deus. Completamente diferente. É essa noção de Deus que vai ser aprofundada por Jesus, que é a do Deus Pai, que nos ama, que nos gerou e que, isso é uma das coisas que a gente menos percebe, gira em torno da gente. Eu acabei de dizer que Deus gira em torno da gente. Isso é uma profanação, não? Não. Se vocês vissem, né, a minha atividade de pai, por exemplo, só hoje que foi que eu fiz. Eu tenho que acordar junto com o despertador de casa, que se chama João Miguel. Então ele já acorda dizendo que é mingau, né? E aí, se eu disser já vou, com aquela voz bem soporífera, já vou, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Então eu tenho que me levantar num pulo que o meu metabolismo não aguenta, para eu conseguir estar desperto, para conseguir descer e já começar a fazer as vezes do mingau, né? Ele está de férias, meu Deus. E eu, graças a Deus, de um emprego eu estou. Então eu estou conseguindo mais ou menos manejar essas férias dentro de casa. Mas a primeira coisa que aconteceu, quando a semana estava começando das férias, era qual dos amiguinhos eu vou escolher para ele gastar energia com eles e não comigo, porque eu não tenho mais energia para aquele garoto, né? A diferença aí de 20 e tantos anos de idade já não suporto mais. E aí eu comecei a pensar nos amiguinhos que ele ia ter que ir atrás. Então hoje de manhã eu peguei o primo dele, fomos até o José de Alencar. Enquanto ele estava lá na casa do José de Alencar, brincando de bicicleta e patinete com um amiguinho, gastando as energias, eu estava tentando estudar alguma coisa que eu precisava, inclusive para essa palestra, né? Peguei o livro Evangelho e comecei a ler. Mas em determinado momento os dois estavam cansados, mas os dois não, só o Gabriel. O João Miguel não cansa, ele é um fenômeno da natureza. E aí eu tive que me colocar para poder tentar criativamente entender como uma brincadeira poderia recobrar as forças do Gabriel. Quando eu voltei para casa, ele estava mais serelepe ainda. Então, almoçar e eu estava querendo dormir. Ele não estava querendo dormir. Mas durante toda a manhã eu prometi que ele iria para os amiguinhos de tarde. E aí eu já estava pensando no discurso que eu ia forjar para ele para dizer assim, os amiguinhos não vai dar hoje, porque papai está morrendo de sono. Só que durante a última meia hora, ele não cansava de falar o nome dos dois amiguinhos. E eu dizia assim, meu Deus, eu não posso decepcionar essa criança, é férias. Então eu dormi, era para dormir meia hora, eu dormi 23 minutos contado no relógio, 23 minutos. Eu disse, meia hora eu acordo, mas em 23 minutos eu tive que acordar, para levar ele para os amiguinhos. Chegando lá, ele não queria outra coisa a não ser piscina, então eu entrei na piscina, para que eles conseguissem brincar com segurança, e depois ele sair. Na volta de casa, um descanso, ele dormiu na BR, e acordou quando chegou em casa. Meu Deus do céu! Ele acordou quando chegou em casa, e aí ele começou a ficar naquele estado do limbo, que ele nem está dormindo, nem está acordado, e ele fica muito irritado. E agora, o que eu faço? Graças a Deus, a Marília chegou do trabalho. Toma, é tua, eu já estou saindo, vou para a palestra.
a vida do pai que ama o filho é em torno do filho. Se vocês lessem a Bíblia nessa perspectiva, vocês não iam ver a coisa diferente. O Deus de Israel é um Deus que constantemente está falando com profetas, está pelejando que esse filho que ele criou volte para o caminho da salvação, está conversando para dizer qual é o melhor caminho para esse filho seguir. Em A Gênese, não tem outra forma de enxergar o Deus de A Gênese se não for um patriarca que concede ao seu primeiro filho, que é um dos filhos mais importantes para os judeus, terra. Ele deu o paraíso, né? Então é como se eu desse a fazenda para o meu filho. Terra e uma mulher perfeita. Veja se isso não é a cara do pai patriarcal. Né? É a cara do pai patriarcal. Porque foi como os judeus leram a relação entre os homens e Deus. É um pai que gerou um filho e que o ama profundamente e que não o quer ver perdido. A história de Deus na Bíblia é a história de todo o tempo ele tentando nos resgatar do paraíso que nós perdemos, para o paraíso que nós perdemos. Né? É o que vai chegar na culminância das parábolas de Jesus. Por exemplo, no filho pródigo, que é melhor falar a parábola dos 2 filhos, porque cada um tem uma lição especial. Né? Então tudo isso é Deus girando em torno do homem, para que o homem aprenda a girar em torno dele. Né? Quando Deus fica calmo, sereno, é porque o homem está em torno dele. Esses os 2 momentos que você tem que ter. Por que eu estou falando disso? Né? Porque essa relação de amorosidade e de proximidade que o homem quer ter para com Deus, a tal ponto de chegar a pedir para Deus um pedido que parece absurdo, é fruto de uma relação de amor e de uma consciência minha que foi instilada pela tradição judaico-cristã de que Deus está ao meu lado. O que a princípio, na figura do pedido dessa mãe, parecia um absurdo, depois, quando a gente olha através dessa simbologia da tradição judaico-cristã, é uma das coisas mais lindas que a gente pode imaginar. É uma das coisas mais belas. Essa mãe, ela acredita que Deus está por ela. Está por ela. Esse Deus não a abandona. E como ele é todo poderoso, deve ter, de algum modo, como ele fazer para cumprir o próprio pedido dela, sem prejudicar também os outros filhos, por que não? Então, a manifestação desse pedido dela é uma manifestação de uma consciência de amor. Pode ser aqui e acolá um egoísmo, mas o que a gente tem que ver no fundo é isso. Existe um segundo momento para eu poder começar a configurar a imagem do que a gente pode no final chamar do que seria uma eficácia da prece, que é um momento que eu vivencio muito no meu dia a dia quando eu estou lá na medicina, né? A gente está fazendo mundos e fundos para que o paciente melhore, né? Fez uma pneumonia, e aí a pneumonia ficou grave, o primeiro antibiótico não fez efeito, associou um outro antibiótico, não fez efeito, mudou a classe de antibiótico, não deu certo, acrescentou medicação A, B, C, não deu certo, o paciente foi para o tubo. Alguns de vocês devem ter tido essa experiência drástica, né? De ter um paciente chamado crítico e que estava na situação de estar entubado, né? E aí às vezes o médico chega para a família e diz assim, ó, não tenho mais nada o que fazer, só resta rezar. E essa situação, ela de novo deve nos suscitar um estranhamento. Porque quando eu falo isso, a primeira coisa que me vem em mente é assim, só resta rezar é a última coisa que resta e talvez a menos eficaz. Porque eu só passei a rezar depois que eu tentei todas as alternativas, A, B, C, D, associações múltiplas, e no final é que eu consegui dizer para a família, agora é só rezar. Como se a reza fosse, na verdade, no mau sentido, paliativo. Como se a prece fosse no mau sentido, um paliativo. Quer dizer, como se é quando nada pode acontecer, aí, para você não deixar de fazer nada, você reza. Você reza. Quando na verdade não é assim. Tem um pensador que eu estou estudando atualmente, estou me apropriando do pensamento dele. Ele foi um grande estudioso do que o pessoal chama de ciências esotéricas e também metafísica.
era artista e artista plástico. Não me lembro agora da nacionalidade dele, mas seu nome era Frithjof Schuon, né? Ele tentou desenvolver um pensamento robusto, muito robusto, em que ele buscava mostrar para a gente que todas as religiões tinham um mesmo foco do qual elas descendiam e depois se diversificavam. Um grande livro dele, que ele chamou, era A Unidade Transcendente das Religiões, né? Então, Frithjof Schuon, ele fez um estudo profundo sobre as mais diversas religiões e sobre os mais diversos simbolismos que você pode imaginar presentes nas mais diversas religiões. Frithjof Schuon. E de tudo que ele estudou, olha que coisa interessante. Uma vez perguntaram numa entrevista para ele, qual o conselho que você daria para a humanidade? De tudo que ele estudou, de tudo que ele varreu, por todos os cantos onde ele foi, ele disse que o conselho maior que ele daria para a humanidade, para qualquer homem que fosse, era: não deixe de fazer oração. A oração é a única coisa que tira a gente da relatividade, pelo menos por um momento que seja. E se você for pensar bem, é verdade. No momento da oração, para qualquer Deus que você pense estar falando, você está tentando se comunicar com uma realidade que independe dos meus olhos. Por isso que às vezes eu fecho esse olho. É uma realidade que fala ao meu coração, mas não é exatamente ao cardíaco. É alguma coisa que tem ali na alma que me faz aquecer o peito. E que por um momento eu suspendo um instante e é como se eu estivesse flutuando no ar, no mar, porque eu me conecto com uma realidade de que eu participo de um cosmos que é muito maior do que eu. E particularmente no cristianismo, não vou falar de outras circunstâncias porque eu não tenho muita profundidade nas outras circunstâncias, mas particularmente no cristianismo, eu me vejo muito pequeno, porque esse Deus com o qual eu estou tentando me comunicar, ele é infinito em todas as direções, bondade, inteligência, né? Sabedoria, justiça. Eu me vejo muito pequeno em relação a ele, mas minha conexão com ele dá um sentido total para a minha vida. Absoluto. No momento em que eu subro para uma oração, é como se eu, na minha pequenez, transformasse ela na coisa mais significativa do mundo. E é esse realmente o movimento do Deus judaico-cristão, né? Judaico-cristão. Tentando fazer alguns arremedos de aproximação com alguns outros tipos de cultura, né? Existe um sentimento também semelhante, se a gente fosse tentar imitar o Frithjof Schuon a respeito da unidade transcendente das religiões. Por exemplo, os budistas, eles têm a ideia de um momento da alma em que as divisões acabam, né? As divisões acabam. Existe a paz e existe o caos. O caos é onde a gente vive, né? Eles chamam de samsara, esse ciclo infindo de vidas em que a gente fica todo o tempo tenso, acordar com um objetivo, com outra meta para cumprir um prazo. Tudo isso é samsara e tudo isso passa, tudo isso é perecível, é impermanente. Quando nós conseguimos fazer com que nossa consciência ultrapasse essa zona das tensões, quando a gente até se esquece que samsara existe, quer dizer, o ciclo da vida e da morte e da impermanência, é o momento em que eu estou sereno e estou em Deus. Uma forma diferente que eles têm de ver Deus, mas a gente pode entender algo do que ele pode dizer. É o momento em que a guerra acaba, né? Não tem mais tensões. Eu convidava para pensar a respeito disso, né? Era, por exemplo, quando a gente está num vazio. Eles pensam muito na ideia do vazio. Mas esse vazio não é um vazio da morte. É um vazio da eu me reconheço no todo. E esse todo me traz paz. E o meu olhar é sereno, porque não culpa ninguém, né? Então esse momento é um momento maior. E esse momento ele atinge através de meditação, que é uma das dicas do cristianismo para poder você fazer uma oração. É você entrar em meditação, você aquietar o seu pensamento, você ficar em paz. Eu trouxe o Schuon para poder mostrar que, para ele, a prece ela tem a eficácia absoluta, é o absoluto dos absolutos, né? Talvez fosse a atitude mais nobre que alguém poderia ter, seria uma atitude de prece.
Mas às vezes esse absoluto dos absolutos pode nos trazer uma ideia que eu queria combater aqui. É a ideia que me entregar a uma oração é ficar inerte e ficar parado. Se a eficácia da prece é me transformar em uma pessoa que não faz absolutamente nada porque eu me entreguei completamente ao transcendental, e esse transcendental me coloca numa posição de meditação infinda, né? Não é essa a mensagem que na verdade guarda o cristianismo. O que converteu as pessoas à época de Jesus Cristo é porque Jesus Cristo, aí eu volto para essa palavra, era eficaz. Jesus Cristo era eficaz. Jesus Cristo, ele curava cegos, né? Fazia com que os coxos se levantassem, fazia com que os surdos eles conseguissem escutar. Na verdade, essa palavra de Jesus foi a palavra de ordem que ele deu para João Batista, dizendo que ele deveria reconhecê-lo como sendo o Messias que estava na terra, porque exatamente todos esses milagres estavam acontecendo. E as pessoas seguiam Jesus não só por causa da sua doutrina, mas por causa dos seus atos, dos seus gestos e dos seus milagres. Jesus tocava no sensível. Então, o que dizer de um indivíduo que chega para uns pescadores que já tentaram continuamente, na calada da noite, pescar os peixes na sua tarrafa e não conseguiram e entenderam que a maré não estava para peixe, que os peixes tinham se esvaziado. E, no entanto, quando Jesus chega, ele aponta o lugar dos peixes e a tarrafa vem cheia. O pescador viu que alguém, em pessoa, provocou a abundância dos peixes. Não só aqui, mas, por exemplo, no milagre da multiplicação. O que o Evangelho narra é uma pessoa que gerou esse fenômeno. Não é uma filosofia, não é uma doutrina. O que dizer de uma mulher que sangra ininterruptamente por anos a fio e porque tocou no manto de Cristo, no meio de uma multidão, se vê automaticamente curada? Se a gente estivesse falando de uma droga que estava querendo curar câncer, a eficácia dela é absoluta. O que dizer de uma pessoa que à distância, pessoal, chega o centurião que tinha piedade para com seus servos, o servo não conseguia até Jesus, então o centurião, que era como se fosse um grande soldado romano, vai até Jesus e diz: eu sei que você pode, se você quiser, ele será curado. E demonstra uma fé absoluta no Cristo. Cristo admira a fé daquele centurião e emite uma onda de cura para que o servo seja curado. Como foi também a filha do nosso mentor espiritual, que foi o mentor espiritual do Chico Xavier, né? Emmanuel, que à época de Jesus se chamava Públio Lentulus, história essa que a gente conhece pelo romance Há 2000 anos. A filha dele que tinha caído numa prostração febril intensa, né? sem precedentes na história daquele próprio romano chamado Públio Lentulus, e ele amorteceu todo o orgulho que tinha no seu coração e, sabendo de Jesus, sabendo das curas que ele tinha feito, aquieta um pouco toda a sua crença romana, em todo o seu panteão, em todos os seus deuses, e vai até Jesus para que Jesus cure a menina. E a cena que Emmanuel descreve no seu romance autobiográfico, né, é exatamente de que Jesus não foi até ela, e na medida em que Jesus falava com Públio Lentulus, ele emitia as ondas de cura que permitiu que a menina fosse curada. Então Jesus era o símbolo dessa eficácia. Pedir para Jesus seria querer que a coisa acontecesse. O que talvez tenha ficado no nosso coração perdido é porque algumas promessas que Jesus fez para aquela civilização da época não foram cumpridas. Por exemplo, que em breve tudo estaria resolvido. As pessoas, as primeiras gerações, cuidavam de não escrever o que Jesus tinha dito, porque eles imaginavam que Jesus voltaria rapidamente para poder terminar todo o trabalho que ele havia feito, que ele havia começado, que seria a libertação de Israel e da humanidade. Os evangelhos começaram a ser escritos porque as pessoas começaram a temer que esse momento da volta de Jesus demorasse demais.
Então, quando você estuda a história do cristianismo, você percebe que os evangelhos, eles foram escritos em um momento de medo. Então, eles tentaram encarnar de novo Jesus no papel, nas letras, para que aquele Jesus que eles presenciaram, eles testemunharam todos aqueles milagres, não se perdesse. O tempo foi passando e a igreja foi aumentando cada vez mais a tentativa de deixar Jesus aprisionado no papel e nas discussões filosóficas. E eles tentaram entender tudo que Jesus tinha sido, né? Mas pelo discurso oficial da igreja, Jesus tinha desaparecido. E um discurso pessimista começa a se apossar dos cristãos daquela época, que era: a época da salvação passou. Houve um ápice, foi o momento que Jesus estava encarnado entre nós. A partir dali tudo é decadência. Então a ideia de uma eficácia da prece se perderia, porque Jesus não estava mais entre nós. E as pessoas talvez começaram a perder a fé. Isso se tornou ainda um ápice muito próximo da gente, né? Mas talvez na verdade as pessoas não entenderam a mensagem mais crucial da prece de Jesus. Mais crucial. Porque Ele mesmo esteve entre nós para poder provocar todas essas emoções, né? Ele como se cavasse da gente, tirasse do fundo das nossas experiências esse momento de não crença ou de desesperança, né? E desespero. Mas se nós fôssemos finalizar com o ápice de uma cena, que deve ser a cena que não deve perder dentro da nossa lembrança, é a cena dos momentos finais da vida dele. Nos momentos finais da vida de Jesus, o que nós vemos é um desespero dentro da própria carne humana, que estava temporariamente habitada por um ser divino, que é o momento do Gólgota, em que as pessoas dizem que ele suou sangue, né? Tamanha é a metáfora de dor e angústia que eles dizem que Jesus sentiu. Naquele momento, ele chamou apóstolos para poder rezar com eles e nenhum deles conseguiu aguentar em vigília. Jesus foi, apesar de tudo, traído e levado para ser crucificado após os mais diversos morticínios, né? Sangrou, foi ferido, chicoteado, teve que levar uma cruz e foi içado à cruz. E no ápice da cruz, um momento de desespero maior. Ele cita 2 versículos de Salmo. Quando Jesus está no ápice da cruz e ele cita aquele desespero, aquilo dali é um versículo de Salmo que ele estava tentando voltar a cantar. Os salmos eram cantados entre os judeus. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Quando a gente vê isso, Jesus desfalecendo nessas 2 últimas frases, né? Nessa frase aí, com esse vocativo para Deus, que é uma prece, a gente vê talvez um 4º momento de prece que a gente nunca pensava existir. Jesus não pediu, Jesus não agradeceu, Jesus não louvou a Deus, Jesus pediu a presença de Deus, porque ali ele se encontrava vazio e sozinho. É a figura do Jesus abandonado. Quantas pessoas não se reconheceram naquele momento como Jesus? Quantas pessoas não se reconhecem? Jesus pediu a presença de Deus. Ele não estava conseguindo enxergar. Mas o que vem depois nesse salmo, eu convido vocês a irem atrás. Se eu não me engano é o Salmo 22, eu não me lembro. Depois eu posso até passar no grupo do WhatsApp. Mas vem exatamente o chamado de um canto para dizendo que o justo será justificado, né? O justo terá sua bem-aventurança, apesar de todas as humilhações que estavam acontecendo. O que Jesus estava fazendo era convocar, a partir da ausência de Deus, uma presença infinita que iria sublimá-lo e redimi-lo e apaziguar todas as dores que ele estava sentindo. Depois dali, Jesus se acalma e acorda num lançamento de perdão para toda a humanidade, que apesar de ele ter acolhido nos braços, diante de todas as curas que ele tinha feito, de todos os milagres, ela ainda assim tinha feito com que ele padecesse na cruz.
para essa humanidade, ele lança um perdão. Um perdão pedido a Deus. Ele se faz, Ele se faz um intermediário de Deus, para dizer para Deus que perdoe aquelas pessoas. Por quê? Porque elas estão movidas pela ignorância. Veja onde Jesus chegou no momento da prece. A prece de Jesus não impediu que ele fosse crucificado, não impediu que ele fosse morto, sepultado. A prece de Jesus, ela chegou no momento mais subterrâneo da vida dele, mais lodoso, mais escuro. E foi nesse momento que ele mais se entregou a Deus em prece, tentando fazer com que Deus se tornasse presente naquilo dali. Alguns filósofos que voltam a enxergar Jesus dizem que esse daí é o momento mais religioso de Jesus. Religião entendido como submissão, como prosternação, como ficar de joelhos diante do infinito. É o momento em que você se reconhece o nada. É o momento que você se reconhece perdido, pequeno. Mas para o momento depois ser redimido, se levantar, sair do sepulcro, ressuscitado, ressurgindo, para uma vida que vai recomeçar em um novo ciclo, iluminado, resplandecente, brilhante. Quando você estiver na prece, portanto, a eficácia que você deve pedir não é a eficácia dessas coisas passageiras, como dizem os budistas, impermanentes. A eficácia dela é que você consiga ultrapassar todo esse mar revolto dessas ondas que não podem te fazer morrer. O que você deve pedir na prece é aquilo que consegue ficar eterno, É uma simbologia maravilhosa, de novo fazendo a comparação das culturas. Os budistas, eles gostam muito de mandala, Eles gostam muito de mandala. Mandala é um símbolo circular que eles fazem várias artes dentro dele. Elas podem ser feitas tanto através de areia, quanto através, por exemplo, de tecidos, Eu vejo muitas mandalas sendo vendidas pela internet, mandalas muito lindas, e para você deixar em casa. Só que aí você está acabando de profanar a religião dos budistas, Religião. Porque toda mandala budista é feita com um único objetivo, para que no final da grande beleza concretizada, eles destruam tudo aquilo dali. Se for areia, eles apagam. Se for fios, eles queimam. Porque aquela simbologia deve te lembrar que tudo é impermanente e que a tua pertença e a tua filiação é o absoluto e o eterno. Na cristandade, a gente deveria seguir um exemplo semelhante. A eficácia da prece que você deveria ir atrás não é a eficácia do eu devo ter, mas é a eficácia do conseguir chegar em um nível tal que as intempéries, as tempestades, os problemas não me abalam, ainda que me crucifiquem, ainda que me queimem, ainda que me coloquem de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro. Isso faz com que a matéria deixe de existir como sendo um espinho, porque o seu espírito definitivamente é reconhecido com a consciência de um ser imortal, Filho de Deus.